Seja bem-vindo à Primeira Igreja Batista do Pará. Seu vídeo já vai começar. Mas antes, não esqueça de se inscrever, dar o like e ativar as notificações. Bom dia, meus irmãos. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 11, versos de 28 a 30. É um texto bem conhecido. Mateus capítulo 11, versos 28 a 30. Eu vou ler na tradução da Ara. Diz assim: Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar mais uma vez. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui nessa manhã na Tua casa, pela liberdade de podermos nos reunir na Tua casa. Te pedimos, ó Pai, nesta manhã, que o Senhor fale aos nossos corações, que da minha boca, Deus, saia aquilo que Tu queres para a Tua igreja, que eu diminua e o Senhor cresça. Em nome de Jesus, amém. O tema que domina o livro de Mateus, a partir do capítulo 4 até o capítulo 11, é o ministério de Jesus, através do ensino, da sua pregação, dos milagres que ele fazia no meio de Israel. A partir do capítulo 11, Mateus vai começar a relatar alguma espécie de oposição a esse ministério de Jesus. E no capítulo 11, nós encontramos retratos distintos de Jesus. O primeiro deles, vocês vão ver no verso 1. Dá uma olhada aí no verso 1 do capítulo 11. Diz assim: Ora, tendo acabado Jesus de dar estas instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades dele. Você vai ver então que no primeiro verso, o primeiro retrato de Jesus é de uma pessoa que ensina, que prega ao povo. Conforme a NVI, essas cidades que estamos falando eram as cidades da região da Galileia. E a fama de Jesus era tão grande que chega até a João Batista dentro da prisão. E João Batista manda os seus discípulos perguntarem a Jesus. Olha só no verso 3 a 5. Diz assim: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Então, nesse caso aqui, nós vamos ver o retrato de Jesus corrigindo, também ensinando aos leais e perplexos discípulos de João diante de tudo que eles estavam vendo. Mas a rejeição à sua pregação também foi muito grande, a ponto de nos versos 20 a 25 do mesmo capítulo, Jesus aparece como um juiz. Diz assim, os versos 20 a 25: Passou então Jesus a increpar, quer dizer, denunciar, repreender, as cidades nas quais ele operara numerosos milagres, pelo fato de não terem se arrependido. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivesse operado os milagres que em vós se fizeram,
Há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, no dia do juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Descerás até o inferno? Porque se em Sodoma se tivesse operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até o dia de hoje. Digo-vos, porém, que menos rigor haverá no dia do juízo para com a terra de Sodoma do que para contigo. Já no verso 27, vamos ver Jesus declarando quem ele é. E ele no verso 27 diz assim: tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. E a seguir, sendo ele Deus, vemos Jesus como o único que pode dar descanso à alma. Vamos ao nosso texto base, no verso 27. No verso 28 começa o nosso texto base. Somente Mateus nos traz esse texto conectado ao texto anterior. O texto paralelo de Lucas, ele para ali no verso 27. E o texto começa com um convite. O convite é: vinde a mim. É interessante esse convite quando nós olhamos para os versos 25 e 26, quando Jesus exclama ao Pai: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. O termo estas coisas se referem aos milagres de Jesus, aos seus ensinos, todo o seu ministério, tudo que ele estava fazendo no meio de Israel. Os sábios e os instruídos se referem àqueles judeus que se achavam autossuficientes, que rejeitaram Jesus porque não sentiam necessidade do que ele oferecia. Eles eram sábios aos seus próprios olhos. Mas em meio à rejeição, Jesus encontra os pequeninos. Estes eram as pessoas dependentes, que reconheciam a sua dependência, que receberam a palavra como pessoas necessitadas. Israel como um todo não era humilde, mas orgulhoso. Consequentemente, não conseguia entender as coisas que o próprio Jesus revelava. Mas o convite aqui no verso é: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Este é um dos convites graciosos de Jesus. Podemos encontrar outros convites graciosos na palavra de Deus. Você pode deixar aí o seu dedo aí em Mateus, vai lá em Isaías 55:1. Isaías 55:1. Veja aí o que diz Isaías 55:1. Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. E o último convite gracioso, pula lá para Apocalipse. O último convite gracioso que nós vamos encontrar na Bíblia. Apocalipse 22, verso 17. Diz assim, o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha.
e quem quiser receba de graça a água da vida. A primeira coisa que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que a graça nesses convites é destinada às pessoas que reconhecem que são necessitadas. O convite é a todos que estáis cansados e sobrecarregados. A todos que têm sede. O convite aparentemente aberto a todos os ouvintes é feito de tal forma que somente alguns podem responder. Jesus deixa claro para quem ele veio. Por exemplo, em Lucas 19, verso 10, Jesus diz que veio para os perdidos. Diz assim: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Em João 10:10, nós vamos ver que Jesus disse que ele veio para os que não têm vida. Ele diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Jesus também disse que veio para os doentes e pecadores. Em Marcos 2,17 diz: tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. E agora, nesse texto de Mateus, capítulo 11, Jesus chama os cansados e sobrecarregados. É preciso destacar que o contexto desse convite em particular, Jesus estava se dirigindo essas palavras a pessoas que ele havia pregado, realizado milagres, mas que não conseguiam mudar a sua situação sozinhas. Os cansados e sobrecarregados, em resumo, eram pessoas necessitadas espirituais. Cansados na busca cansativa pela verdade, pela tentativa de salvar a si mesmo, pelo cumprimento da lei, trazendo uma carga de culpa, uma consciência tentando ser justa e correta. E isso era um trabalho muito duro, que de fato não rendia nada, não dá resultados. Sobrecarregados, os fariseus colocavam sobre o povo um fardo enorme, que é muito difícil de carregar. Em Mateus capítulo 23, versos 3 e 4, Jesus diz claramente sobre isso. Veja lá, Mateus 23, verso 3 e 4. Diz assim: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imiteis nas suas obras. Jesus está falando dos escribas e fariseus. Porque dizem e não fazem, atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Assim como naqueles dias, hoje muitas pessoas ainda são controladas pelo fardo do pecado, vivem sob a opressão do medo, vivem sob a opressão de algum vício. Outras pessoas estão sobrecarregadas pela própria consequência dos seus pecados. Realmente, meus irmãos, o pecado cansa. O pecado é um fardo que esmaga, que oprime. Muitas pessoas não aguentam conviver com os seus próprios vícios. Continuam escravas. Estão carregando um peso cruel nas suas costas.
De fato, ninguém sozinho consegue se libertar disso. Satanás fica acusando o tempo todo, aumentando a carga sobre as suas costas. Você parece estar perdido. Satanás diz para você, você não vai conseguir, desista. Nós estamos vivendo, meus irmãos, num tempo de atropelos. A nossa vida cada vez é mais rápida. Nós temos cansaços físicos, mas eu estou falando de um cansaço espiritual, de um cansaço emocional, além daquele cansaço físico que nós já temos. É um cansaço moral, daquele que você não consegue aliviar com uma simples férias, daquele que você não consegue aliviar de uma simples noite de sono, daquele que você não consegue aliviar tomando um remédio. É desse cansaço que eu quero falar. Não adianta você ter uma vida social ativa, ter vários amigos, que esse cansaço não se dissipa. A boa notícia é que esse cansaço, ele pode ser aliviado através do Evangelho de Cristo, através da graça de Deus. E é por isso que Jesus faz esse convite, que é o mais importante convite que alguém poderia receber. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus tem poder para fazer esse convite. Ele tem autoridade para fazer esse convite. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O verso 27, já diz isso. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser revelar. Ele já estava mostrando ali que ele tinha poder para aliviar esse cansaço. Jesus está cheio de amor por nós. Sua graça é imensa. Ele é capaz de sentir a nossa necessidade e estender a mão para nos ajudar. No verso 29, Jesus continua dizendo assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O jugo era uma peça feita de madeira que é utilizada para unir em geral 2 bois, para que andem junto enquanto puxam um arado ou uma carroça. O animal sobre o jugo está dominado pelo peso do jugo e a posição que o jugo fica sobre o seu corpo, bem em cima do pescoço. E na Bíblia, o jugo é usado, por exemplo, para se referir à servidão, escravidão. Em Levítico, capítulo 26, verso 13, diz assim: eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para que não fosseis seus escravos. Eu quebrei os timões do vosso jugo e vos fiz andar eretos. O jugo também é usado como exemplo para retratar as aflições da vida, as dificuldades que nós enfrentamos na vida. Em Lamentações, capítulo 3, verso 27, diz assim: bom é para o homem suportar o jugo na sua mocidade. O jugo também é um exemplo de punição do pecado. Lamentações 1, verso 14, diz assim: o jugo das minhas transgressões está atado pela sua mão. Elas estão entretecidas, subiram sobre o meu pescoço, e ele abateu a minha força. Entregou-me o Senhor nas mãos daqueles contra os quais não posso resistir.
O jugo também era exemplo, ele retratava o peso das cerimônias legais dos judeus. E Paulo, lá em Gálatas, vai dizer, em capítulo 5, verso 1 e 2, vai dizer assim: foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Mas então, se jugo se refere a isso, como é que Jesus oferece um novo jugo? Jesus usa essa ilustração para oferecer àqueles que podem segui-lo a chance de encontrar liberdade incomparável debaixo do jugo dele. O jugo de Jesus é diferente. Com o seu convite para tomar o seu jugo suave e leve, Jesus se distingue da mera religião que os escribas e fariseus estavam colocando sobre o povo com seu pesado fardo de regras e regulamentos. Os fariseus do tempo de Jesus estavam obcecados em fazer o que era o certo, não apenas buscando cumprir a lei de Deus, mas também adicionando um grande número de suas próprias regras. Mas o jugo de Jesus é diferente. Estar sobre o jugo e a autoridade de Jesus não é um fardo, é um deleite. Como isso é possível? Há uma liberdade encontrada em Cristo. Não a liberdade de fazer o que queremos, não é essa, mas a liberdade de fazer o que devemos. Uma vez que por natureza nós não podemos fazer o que devemos, estamos presos, nós precisamos de alguém, que esse alguém é Jesus, para nos libertar de nossa escravidão do pecado, para que possamos viver em liberdade e obediência à vontade de Deus, para nos tornarmos as pessoas pelos quais fomos criados para ser, para a glória dele. Vir a Jesus e tomar sobre nós o seu jugo é algo que acontece quando nós cremos nele. A grande maioria aqui já fez isso. Glória a Deus por isso. Mas Jesus também nos convida a aprender dele. Não somente a tomar sobre nós o seu jugo. O texto diz tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. O aprendizado, meus irmãos, é um processo. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós temos o sentimento, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Assim como diz Filipenses 2:5. Quanto mais nós estamos ligados a Ele, mais nós vamos ser parecidos com Ele e nós vamos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Este não é um aprendizado acadêmico, de você ler um livro sobre Jesus e pronto. Não é isso, mas é um aprendizado de uma experiência pessoal com Ele, com o amor dEle, com os ensinos dEle. E nós devemos aprender sobre a mansidão dEle. A mansidão não é uma fraqueza, mas é como se você tivesse o poder, mas você tem um controle sobre o seu poder. É como se você pudesse fazer algo, mas você vai ter o controle e não vai fazer aquilo. Nós devemos aprender também sobre a humildade de Cristo. Jesus está dizendo, porque eu sou manso
e humilde de coração. Aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Devemos aprender sobre a humildade de Cristo, que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, como Filipenses continua no verso 8. Então, meus irmãos, quando Jesus convida, vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, a partir do momento em que você aceita esse convite, você aceita que Jesus coloque o jugo dele sobre você. A partir do momento em que você aceita esse convite, você aceita que você deve aprender dele. Você aceita que deve ser humilde como ele, ser manso como ele. Tomar o jugo de Jesus e aprender dele requer compromisso com ele, requer se submeter a ele, requer confiar nele. Nós cantamos pouco tempo atrás aqui, Senhor, eu preciso aprender a confiar. Senhor, eu preciso aprender a depender. E o texto aqui mostra que, às vezes, nós achamos que nós estamos vindo à igreja, está tudo bem na nossa vida, que está tudo funcionando, eu tenho o meu emprego, eu tenho o meu salário, eu tenho a minha família, está tudo muito bem. Então eu começo a esquecer de que eu dependo de Cristo. Eu começo a esquecer de que eu sou um dependente. E eu começo a ficar mais parecido com o autossuficiente do que o dependente. Há muitas pessoas que buscam se deleitar nos benefícios do Evangelho, mas não querem um compromisso estreito com o relacionamento com Cristo. Eles não entendem que não há cristianismo sem compromisso com Cristo. Tomar o jugo de Cristo é uma profunda experiência. A escravidão de Cristo nos liberta. O jugo de Cristo é um sinal de liberdade. Quanto mais escravo de Cristo você é, mais livre você se sente. Agora, todo aquele que está cansado, sobrecarregado, ao vir a Cristo, o texto diz que encontra descanso. Quanto mais nós aprendemos de Cristo, mais nós descansamos nele. Quanto mais nós temos intimidade com Cristo, mais nós encontramos descanso para nossas almas. Nós devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, toda a nossa vida, toda a nossa alma. Nós devemos reconhecer que Cristo é o nosso descanso. Mas o texto termina, Jesus termina dizendo, por que nós teremos descanso nele? Ele termina dizendo assim, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. O fardo colocado sobre quem submete a Cristo é leve, comparado aos fardos que os líderes religiosos de Israel impuseram sobre o povo. Em alguns círculos judaicos, tomar um jugo era uma frase comum. Significava que significava que a pessoa deveria ser um seguidor de um certo mestre. Então, quando ela tomava o jugo, ela se tornava seguidor de algum mestre. Então, quando Jesus usa o texto, a frase, tomai o meu jugo, ele está convidando assim, deixa eu ser o seu mestre. Venha para que eu seja o seu mestre. A grande diferença entre os jugos e fardos é o mestre.
E a quem você está servindo? A qual mestre você está usando? Qual jugo? Naquele contexto, para os mestres da lei, o ideal de piedade era um jugo tão pesado quanto possível, não para eles, mas para o povo. Enquanto Jesus, o mestre Jesus, ele faz totalmente o contrário. Ele toma para si a carga e crava na cruz, quando entregou sua vida voluntariamente, por mim, por você, para dar descanso à sua alma. Esse convite, ele espera, como todo outro, uma resposta. E essa resposta, ela tem que ser vinculada à fé. Nós precisamos, quem vai responder a esse convite, ele precisa depositar fé em quem fez o convite. E, obviamente, fé em Jesus, crendo que Ele pode dar o que lhe falta. Imagina, naquela situação, naquele contexto, aquele jugo, aquele fardo tão pesado, e você recebe o convite de alguém para dizer assim: tomai o meu jugo, que é leve, que é suave. Como é que você vai acreditar nisso? Uma pessoa que chega e fala totalmente diferente do que você viu, totalmente diferente do que você está sentindo. Mas esse é o convite de Jesus. E as credenciais de quem está fazendo o convite é suficiente para você crer e aceitar esse convite. Sem Jesus, não há mais ninguém para recorrer. Talvez você esteja numa situação em que você está se sentindo cansado, uma situação que deixa você oprimido. Às vezes você está numa situação que você está lutando e não está vendo progresso. Pode ser que essa luta, você esteja lutando com a arma errada. Você está querendo lutar com as suas próprias forças. Mas não é com as suas próprias forças. Você precisa da ajuda de Jesus. Não importa se você já aceitou a Cristo uma vez, mas você pode estar vivendo uma situação difícil agora, e você não está se lembrando de que você tem a Cristo para te oferecer descanso. Pode ser que você não entregou ainda a sua vida a Jesus. Você nem conhece o que é isso. Mas nessa manhã você está aqui e você está conhecendo agora. Essa é a oportunidade. Jesus pode lhe dar descanso. Essa palavra rápida, meus irmãos, eu queria terminar com o apóstolo João, na primeira carta, do apóstolo João, capítulo 5, versos 3 e 4. Primeiro João, capítulo 5, versos 3 e 4. Diz assim: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Os mandamentos de Deus não são penosos. Devemos viver descansando nele.
Nós nos submetemos a Cristo, meus irmãos, porque nós amamos a Cristo. E Ele nos diz o quê? Que se nós o amamos, que nós devemos guardar os seus mandamentos, que não são penosos. Que Deus abençoe a todos.